Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. Três cargas pontiformes iguais estão localizadas como mostra a figura abaixo. A intensidade da força elétrica exercida por R sobre Q é de 8 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Calcule a intensidade da força elétrica exercida por P sobre Q. Então, P sobre Q. Então, olha só o detalhe disso aqui. Ele diz que as três cargas pontiformes, né, formas de ponto, né, ou um pontinho, né, apesar que aqui está uma bolota, mas tudo bem, são iguais, ou seja, elas têm a mesma carga e são do mesmo sinal. Então, elas devem ser tudo positiva ou tudo negativa, certo? E elas têm a mesma carga. Então, veja, a força entre essa e essa aqui é de 8. Como é que eu vou saber a força entre essa e essa? Então, vamos dar uma olhada na fórmula da lei de Coulomb. Força é igual a K vezes a carga, né? Vou chamar Q1, vezes Q2, tá? Em módulo, sem levar em consideração o sinal, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu vou aplicar essa fórmula aqui para essas duas cargas aqui, tá? Então, como todas elas têm a mesma carga, eu vou dizer que a carga de todas elas é Qzinho. Tá? Qzinho. Essa é a carga de todas elas, Qzinho. Ok? Então, para essas duas, a força vai ser o quê? Então, força de R sobre Q. Ok? Vai ser K vezes Qzinho vezes Qzinho, porque as cargas são iguais, dividido pela distância. Qual que é a distância? É 1 centímetro. Mas vou colocar só D ao quadrado, ok? Tá? Então, essa força aqui, ó, ela vai ser o quê? 8 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vai ser K, Q ao quadrado sobre D ao quadrado, certo? Tá. Agora, eu vou montar essa mesma fórmula para P e Q. Então, a força de PQ vai ser o quê? Vai ser K, as duas cargas vão ser Qzinho ainda, tá? Sobre a distância. Só que a distância aqui, ó, concorda que é o dobro da distância aqui? Então, ao invés de colocar D ao quadrado, ou colocar o valor que está aqui, eu vou colocar 2D. Tá? Porque, ó, se isso daqui é D, isso daqui é o quê? É 2D. Certo? Então, vai ser 2D ao quadrado. E isso daqui, desenvolvendo, vai ficar o quê? Força PQ vai ficar K vezes Qzinho ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, D ao quadrado. E observe que nessa fórmula aqui, da força de PQ, né, de P sobre Q, né, que é isso que ele quer saber, ó, de P sobre Q, ela aparece aqui K, Q ao quadrado e D ao quadrado, ó, que é esse valor aqui, ó. Então, olha só o que eu vou colocar aqui, ó. Força de PQ vai ser o quê? Vai ser 1/4 de... Tá vendo? 1/4, eu coloquei um 1 aqui, ó, como se fosse um 1, e o 4 aqui de lado, e o resto é o quê? K, Qzinho ao quadrado sobre D ao quadrado. Só que quanto que é isso aqui? Isso aqui é 8 vezes 10 a menos 5. Então, a força de P sobre Q vai ser 1/4 de quê? De 8 vezes 10 elevado a menos 5. Só que 8 dividido por 4 dá 2. Então, a força de PQ vai ser o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Certo? A gente pode pensar em fazer o quê? Colocar no lugar do K 9 vezes 10 elevado a nona, né? Isolar o Q, colocar no lugar do D 1 centímetro, isolar o Q, descobrir quanto que é Q e depois... Mas vai dar muito trabalho. Se a gente fizer assim, é muito mais rápido, tá? Veja agora a letra B. A intensidade da força elétrica resultante que R e P exercem sobre Q. Então, observe, tá? Eu quero agora observar essa carga aqui, que é o que eu chamo de carga de prova, o Q, né? Então, o R está exercendo uma força sobre Q, e o P está exercendo uma força sobre Q. Então, agora eu quero analisar qual é a força resultante sobre Q. Então, eu vou desenhar aqui só o Q. Só o Q, né? Só o Q. Daí você pensa, o Q? O Q? Não, só a carga Q. Tá aqui, a carga Q. Tá? Só a carga Q. Então, R, veja, todas elas
tem o mesmo sinal, porque elas são iguais, certo? Então, se elas são iguais, R sobre Q tem força de repulsão. Então, a força que Q está sentindo por causa de R é uma força para lá. E a força que Q está sentindo por causa de P é uma força para lá. Então, olha só. A força que P exerce sobre Q é de 2 e é para cá. Ó, tá? 2 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. E a força que Q recebe, sente por causa do R, é uma força para cá, de 8, que foi o que deu no enunciado lá. Então, aqui, ó. 8 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Então, veja, as forças elas estão na mesma direção, tá? Porque as cargas, elas estão ali, ó, na mesma linha, né? Apesar de que o problema aqui, ele não está sendo enfático sobre isso. 3 cargas pontiformes estão localizadas como mostra a figura abaixo. E aí, será que a figura está tão certa? Talvez a figura devesse ter uma reta aqui para ilustrar bem certinho que estão alinhadas, né? Então, esse é um ponto a se pensar, tá? Eu costumo dizer que no desenho a gente não pode confiar. Mas nesse caso aqui, ele está querendo dizer que o desenho está mostrando mais ou menos como é que é. Mas faltou dados, né? Se colocar uma reta aqui, fica bem mais claro. Mas tudo bem, então vamos considerar que está alinhado. Então, essas duas forças elas estão na mesma direção. Só que uma está no sentido para a esquerda e a outra está no sentido para a direita. Então, o que vai acontecer? Uma vai anular o efeito da outra. Então, a força resultante vai ser o quê? Vai ser essa maior menos essa menor, porque eu estou considerando que a resultante vai ser para lá, né? Então, 8 vezes 10 elevado a menos 5, menos 2 vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Como 10 a menos 5 é igual, então é a mesma coisa que eu falar 8 carros menos 2 carros. 8 carros menos 2 carros dá 6 carros. Então, 8 vezes 10 a menos 5 menos 2 vezes 10 a menos 5 dá 6 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Certo, pessoal? Tá? Então, se você teve alguma dúvida aqui sobre a resolução desse problema, poste nos comentários desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas, tá bom? É isso aí e até a próxima.